Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui do canal Luciano Alves. Eu quero convidar vocês hoje para lermos alguns textos da Bíblia que fala das 7 promessas de Deus, de recompensas para cada igreja da Ásia, que está registrado no livro do Apocalipse. A primeira promessa de Deus de recompensa foi para a igreja de Éfeso. Está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7, que nos diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A promessa de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta promessa Deus fizera para a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. A segunda promessa de recompensa que Deus fizera foi para a igreja de Esmina. Está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, isto é, não passará pela segunda morte. Esta segunda promessa que Deus fizera para a igreja de Esmina. Também nós temos a terceira promessa de recompensa que Deus fizera para a igreja de Pérgamo. Está registrado em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 17, que nos diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 3 recompensas aqui para aqueles que vencerem. Deus fizera esta promessa aqui, à igreja de Pérgamo. Olha só, a primeira coisa, comer do maná escondido, a primeira recompensa. A segunda recompensa, uma pedrinha branca, a pessoa receberá. E também receberá a terceira recompensa, um novo nome, só ele saberá o seu novo nome. Isto para os vencedores. A quarta promessa Deus fizera para a igreja de Tiatira. Está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 26 ao 28, que nos diz assim a palavra do Senhor: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, isto é, poder sobre as nações, autoridade sobre as nações. E versículo 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. São essas recompensas, são essas promessas que Deus fizera para a igreja de Tiatira. Autoridade e poder sobre as nações e também a estrela da manhã. Nós vamos ver a quinta promessa de recompensa de Deus para a igreja de Sardes. Está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 5, que nos diz assim a palavra do Senhor: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só quantas recompensas, quantas dádivas,
Primeiro, receberá vestes brancas. Segundo, o seu nome não será riscado do livro da vida, será mantido no livro da vida. E em terceiro, Jesus confessará o seu nome diante de Deus Pai e dos anjos. Isto só para os vencedores, para aqueles que vencerão. A sexta promessa Deus fizera para a igreja de Filadélfia. Está registrado em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 12, que nos diz assim a palavra do Senhor: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Olha só, a coluna do templo de Deus. Para aqueles que vencerem. Foi a promessa que Deus fizera à igreja de Filadélfia. Coluna do templo de Deus. A sétima e última promessa Deus fizera para a igreja de Laodiceia. Está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 21, que nos diz assim a palavra do Senhor: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. A promessa que Deus fizera para os vencedores da igreja de Laodiceia, de se assentar no trono com o Senhor Jesus. Esta é a promessa que Deus fizera para aqueles que são da igreja de Laodiceia. Meus queridos irmãos, todas estas promessas, elas servem para nós. Nós devemos sermos vencedores. Deus nos chamou para vencermos. Deus nos chamou para que possamos vencer no dia a dia. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Você não é uma derrotada nem um derrotado. Nós temos que ter atitudes de vencedores. Existia em uma certa floresta 3 leões que um dia se reuniram para decidir qual deles seria o rei da floresta. Qual seria o leão que reinaria sobre os demais animais e todos os animais? Resolveram que o leão que chegasse primeiro ao topo de uma montanha, olha só, a montanha difícil, esse era o desafio, aquele que chegasse ao topo da montanha seria o rei. O desafio foi aceito. Então, o primeiro tentou, não conseguiu, foi derrotado. O segundo leão também tentou, não conseguiu, foi derrotado. O terceiro leão também tentou escalar a montanha para chegar no topo, também não conseguiu, foi derrotado. Mas os animais ficaram, então, sem saber o que fazer, pois os 3 tinham sido derrotados. Neste momento, uma águia muito sábia apareceu e falou que tinha escutado o que cada um deles havia dito após ter tentado subir ou escalar a montanha. A águia contou que o primeiro leão havia dito: montanha, você me venceu. Que o segundo leão também falou a mesma coisa: montanha, você me venceu. Mas o terceiro leão falou diferente. O terceiro leão, dizendo à águia para os animais, falou assim: montanha, você me venceu, mas só por enquanto. Você é montanha e já atingiu o seu tamanho máximo. Você é montanha e já atingiu o seu tamanho máximo, enquanto eu ainda estou crescendo. O terceiro leão falou desta forma. A diferença, completou a águia, é que o terceiro leão teve a atitude de um vencedor. Diante da derrota
que aquele que age assim se mostra maior que o seu problema. Está pronto, portanto, preparado para ser um líder. Então, aquele que age, a atitude daquele, mesmo que parcialmente foi derrotado, mas ele falou: eu estou crescendo, não consegui, a montanha me venceu, mas a montanha já atingiu seu tamanho máximo e eu ainda estou crescendo. Foi a atitude do terceiro leão. Então a águia falou: pela atitude do terceiro leão, ele não desistiu, né? Ele não estava vendo a montanha maior do que ele. Então ele está preparado para ser um líder. Então coroaram o terceiro leão para ser o rei da floresta, pela sua atitude. Nós temos que ter atitudes de um vencedor. Você é vencedora. Você é um vencedor. E só aqueles que vencerem este mundo, só aqueles que vencerem as coisas deste mundo, serão coroados. Receberão todas estas recompensas que eu agora acabei de ler, que Deus fizera para as igrejas da Ásia, também serve para todos nós. Seremos vencedores, né? E aqueles que vencerem, Deus vai recompensar cada um de nós. Nem tudo está perdido. Há uma recompensa de Deus para mim e para você. Nós devemos continuar persistindo, perseverando, guardando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Uma coisa que nós não devemos fazer é nos conformar com este mundo e com tudo aquilo que há neste mundo. Nós temos que ser diferentes do mundo, né? Nós temos que influenciar o mundo e não sermos influenciados pelo mundo. Nós não devemos nos amoldar aos padrões do mundo, não. Nos últimos dias, o amor de muitos tem esfriado. Então, neste momento de pandemia, de coronavírus, de quarentena, é bom você aproveitar para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus. E nós vamos sair deste momento difícil vencedores no nome do Senhor. Nós temos que olhar para os obstáculos, para os problemas da vida e dizer: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor está comigo, Ele está com você. Então, não deixe o problema ser maior do que você. Não deixe a montanha ser maior do que você. Você tem que fazer igual Davi fez. Nós temos que fazer igual Davi fez. Davi encarou o filisteu de 2,90 m, que estava preparado com lança, espada, para derrotar quem aparecesse em sua frente. Mas Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos, apenas com a sua atiradeira, 5 pedrinhas, e Davi só precisou de uma pedrinha só. Ele atirou e acertou a testa do filisteu e o derrotou o Golias. E o nome de Deus foi glorificado. Davi encarou o problema de frente. Nós não devemos fugir do problema. Nós temos que encarar de frente, administrar e vencer os obstáculos e os problemas da vida. E Deus estará conosco para nos ajudar. Nesses momentos difíceis de batalha, nós não estaremos sós. Deus estará conosco para nos ajudar. Nós vamos vencer em o nome do Senhor Jesus. Aqueles que vencerem, aqueles que passarem por este mundo e vencerem, serem vencedores, com certeza vai receber a recompensa da parte de Deus. O seu nome não será riscado no livro da vida, será mantido no livro da vida. Jesus confessará o seu nome diante de Deus e dos anjos. Receberá um novo nome, uma pedrinha branca, comerá do maná escondido, será coluna do templo de Deus e vai se assentar no trono com Jesus. E olha só, isto é maravilhoso para todos nós. Então, minha irmã, meu irmão, meu amigo, não deixe o problema te vencer. Vença o problema, administre o problema. Você veio a este mundo para ser um vencedor, uma vencedora no nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida.
Dá um like no vídeo, compartilha. Você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal Luciano Alves.